exaltado e glorificado seja a santidade do Cordeiro, seja a glória do Santo Espírito, na sua infinita sabedoria, no seu poder e majestade. Sejamos gratos ao nosso Criador por ter nos dado o privilégio da vida eterna. A Ele a nossa mais profunda gratidão. Irei falar um pouco sobre um fato ocorrido no Velho Testamento, mas deixe preparado o seu copo com água, humildemente. Esse gesto tem abençoado a vida de muitos e eu espero que o Senhor, Senhora, sejam abençoados também. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 1, exaltado Senhor, seja a santidade da sua presença, exaltado seja a glória do Cordeiro, meu Pai. Nos dê entendimento para compreendermos os seus ensinamentos. 2 Crônicas, capítulo 1, nos versículos de 6 a 12, vemos ali o sacrifício do rei Salomão, acabando ele de oferecer 1000 holocaustos. O Senhor lhe apareceu e disse: pede o que quiseres, o que tu queres. Onde ocorreu esse fato? Velha aliança. De forma alguma, esse fato ocorrido na velha aliança pode ser trazido para a nova aliança. De forma alguma. As pessoas poderão dizer: olha, a gente não faz sacrifício de animais, mas pode sacrificar um carro, uma casa, um bens, jamais. E aí vejam, senhores, o porquê milhões e milhões, são mais de 8 milhões na seita universal, enganados. Que o Senhor tenha misericórdia da vida deles, porque senão, na sua imensa maioria, irão perecer, porque não examinam as Escrituras e eles copiam este ritual do rei Salomão para a seita universal. Por quê? A Universal foi fundada por uma só, Bispo Macedo. E os maçons, assim como os judeus, creem em muitos rituais acontecidos na velha aliança. Eis o porquê Bispo Macedo copiou esse sacrifício, levando para o seu ministério. Bispo Macedo, Cristo para ele tem pouca importância. Ele não dá nenhuma importância. Assim como os maçons e como o povo judeu. Querem ver um lugar que tem sacrifício? Na maçonaria. Aí vejam, senhores, que eles creem muitas coisas, muitos fatos na velha aliança. Se perguntar para os maçons quem é Cristo,
para eles Cristo não tem nenhum significado, nada. E assim, para o bispo Macedo, os judeus não têm nenhum significado, eles não creem. Falam, mas não creem no sumo sacerdócio de Cristo. E aí vem os senhores, este ministério, as pessoas deveriam passar longe do mesmo. Porque por onde eles serão salvos? Através do sacrifício? Jamais. E aí vejam os senhores, após o rei Salomão oferecer esses 1000 holocaustos, o Senhor apareceu para ele. E na Universal, eles tentam fazer com o Senhor uma moeda de troca. Eu vou fazer um sacrifício, vou sacrificar o meu carro, minha casa, o meu dinheiro, porque o Senhor vai me aparecer. Jamais. Estive lá 7 anos, sei muito bem do que estou falando. Na Nova Aliança, o único sacrifício aceito, sacrifício de Cristo. Erroneamente as pessoas falam que vão sacrificar alguma coisa. Esta palavra sacrifício deveria ser instinto da nossa vida, das igrejas, de qualquer que seja o ministério. Poderia mudar esse sacrifício, essa palavra sacrifício, por um esforço. Vou fazer um esforço, mas sacrifício jamais. Porque o único sacrifício aceito no Novo Testamento, sacrifício de Cristo. E muitos, na Universal, como em muitas igrejas, é muito mais fácil para eles. Eu cansei de ver no ministério da Universal as pessoas sacrificarem carro, dar carro, casa, bens. Conheço pessoas que deu ruas de imóveis, galerias. Para muitos destes, não todos, é muito mais fácil sacrificar, dar um bem, carro, uma casa, algo, do que consagrar a nossa vida, consertar a nossa vida para recebermos a presença do Santo Espírito. Cansei de ver na Universal espíritas, kardecistas, pessoas com amantes, pedó, homo, certo? Sacrificar lá, pegar o envelope da fogueira santa, sacrificar. São pessoas que para eles é mais fácil pegar um dinheiro e colocar no altar do que renunciar o pecado. Esta é a palavra correta. Para muitos dentro desta seita, é mais fácil dar o dinheiro do que renunciar o mundo. Durante 7 anos estive lá, posso falar com propriedade. No livro de Salmos 51, 17, traduzindo para o Novo Testamento, sacrifício agradável ao Senhor é a renúncia do pecado, é abandonar o pecado, para recebermos a presença do Santo Espírito. Vejam porque os senhores, muitos, estão sendo enganados, porque acham que fazem sacrifício,
que devolve o dízimo, que são fiéis dizimistas, que pode exigir do Senhor alguma coisa. Esse tal sacrifício dessa seita é fazendo com o Senhor uma moeda de troca. Eu vou sacrificar e vou fazer isso, porque depois eu vou exigir do Senhor, eu vou pedir ao Senhor, o Senhor vai aparecer para mim, como apareceu para o rei Salomão, e eu vou pedir o que eu quiser. E aí vem os senhores, quando um líder não tem a sua vida no altar, quando um líder é endemoniado, ele leva milhões e milhões à perdição, porque as pessoas dentro das igrejas não examinam as Escrituras. Conforme eu estive lá por 7 anos e não examinei as Escrituras para compreender que este sacrifício é uma farsa, não tem nenhum valor na nova aliança. E aí, vejam, senhores, e eu vou mais além. Muitos estão presos nas doutrinas, sábado, dom de línguas, uso do véu e outros, dízimo. Eu sou fiel dizimista. Quantos milhões e milhões de fiéis dizimistas irão perder a sua salvação? Honestamente falando com os senhores, falo com propriedade. Se o Senhor está me assistindo, a senhora, e acha porque são fiéis dizimistas, fala dom de línguas, fala em línguas, usa véu, guarda sábado, os senhores estão presos na doutrina. Isso aí não garantirá a nossa salvação. Sacrificam o que os senhores quiserem sacrificar, mas isto não garante a nossa salvação. Imagina os senhores, se Cristo tivesse que vender para nós a vida eterna, nenhum dinheiro do mundo pagava. Por isso, porque os senhores falam línguas, guardam sábado, são fiéis dizimistas, isto não quer dizer nada. Para a igreja pode até valer de alguma coisa, mas para entrarmos no reino, temos que nascermos de novo. E o Senhor, na sua palavra, não fala que para nascermos de novo, temos que falar em línguas, usar véu, guardar sábado, ser fiéis, nenhuma outra doutrina. E aí compreendam os senhores, porque milhões e milhões estão enganados dentro das igrejas, correndo o risco de perderem a sua salvação, porque não examinam as santas Escrituras. Então, não vá com o Senhor, a senhora, fazer com o Senhor uma moeda de troca. Vou ser dizimista porque o Senhor vai repreender o devorador. Isso jamais. Tentando fazer com o Senhor uma moeda de troca. Eu vou sacrificar isso, vou sacrificar aquilo, porque eu vou pedir ao Senhor, conforme Salomão pediu. Jamais. E lá nessa seita, quando as pessoas, na sua imensa maioria, nada recebem, eles põem culpa no Senhor. Olha, é o Senhor, vai cobrar do Senhor, não de nós. Veja quando um líder, quando o ministério, ele é mal intencionado, quantos milhões eles levam à perdição. E a Igreja Universal, essa seita universal, são mais de 8 milhões de pessoas enganados, fazendo este sacrifício que não tem nenhum valor.
irei reprisar aqui tantas vezes. Devolução de dízimo, guarda de sábado, uso do véu, doutrinas, sacrifício, isto não nos dá o direito da vida eterna. Se nós não nascermos de novo, está escrito na palavra. Agora o Senhor, Senhora, quem sabe faz sacrifício, frequenta a Universal, são fiéis dizimistas, sabatistas, estão enganados. Por quê? Não examinam as Escrituras. Devemos examinar as Escrituras. Que se as pessoas dentro das igrejas estivessem examinando as Escrituras, obedecendo o autor e consumador da nossa fé, não seriam enganadas. Muitos destes pensam que a salvação deles, que o pastor é que vai dar-lhes a salvação, porque eles obedecem mais os líderes do que a palavra do Senhor. São mais de 8 milhões somente nesta seita universal enganados. Reprisarei para que os senhores não esqueçam. Universal, fundada por uma só, crê em muitos acontecimentos da velha aliança, Templo de Salomão, sacrifício de Salomão. Maçom crê, lugar que tem mais sacrifício, eu sei porque tenho autoridade para falar, na maçonaria. E aí vejam, senhores, são milhões enganados, porque não examinam as Escrituras. Se tivéssemos que fazer um sacrifício na nova aliança, será renunciar o mundo, renunciar o pecado, para recebermos a presença do Santo Espírito, para nascermos de novo. Porque aquele que não nascer de novo não entrará no reino. Podem fazer o sacrifício que os senhores quiserem, devolverem a quantidade de dízimo que os senhores quiserem, falar em línguas a noite, a semana, o mês, o ano inteiro, andar com véu dia e noite, orar com o rosto no pó 3 vezes ao dia. Isto não adianta. Isto não nos dá o direito da vida eterna. E aí vejo, senhores, o porquê. São milhões e milhões enganados, propensos a perderem a sua salvação, porque não examinam as Escrituras. Nenhuma destas doutrinas nos vai fazer nascermos de novo. Mas o esforço para renunciar o mundo, o pecado, isso que nos levará, damos mais um passo para o novo nascimento. E aí veio, senhores, muitos é mais fácil dar o dinheiro, ser um fiel dizimista, dar um bem, do que morrer para esse mundo, nascer de novo, renunciar o pecado. Pegue aí agora o seu copo com água. Meu Pai, consagra esta água. Quem dela beber, receba bênçãos para a glória da sua presença. Vamos participar. Estenda suas mãos para cá. Senhor, consagra as mãos desse homem e desta mulher. Quando a colocarmos no alto da cabeça, todo mal, Senhor, toda amarração vai cair por terra na autoridade da sua palavra. Coloque as suas mãos no alto da cabeça, feche os seus olhos e creia. Meu Pai, exaltado seja o nome, a glória, a santidade do Senhor.
Passa com o teu poder, com fogo da tua presença, no alto da cabeça deste homem, desta mulher, desta família, Senhor, e arranca todo o mal. Repreenda, meu Senhor, tudo aquilo que não procede do Senhor. Repita comigo: na glória do Cordeiro, na grandeza do Santo Espírito, na glória que há na santidade do Senhor, jogue as suas mãos para trás com fé e sai da minha vida, sai meus caminhos, sai do meu trabalho, sai para o abismo e não volte nunca mais. Bem, agora vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Se os senhores querem, feche os seus olhos e coloque as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça esse homem, esta mulher, esta família, meu Pai, que está renovando a sua aliança com o Senhor. E aqueles que estão entregando a vida ao Senhor, fortaleça a fé deles, meu Pai. Abraça-os com o teu Santo Espírito na glória do seu poder. Amém? Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.